A vida do pastor Yuri nas tuas mãos, Pai. Que ele possa, Deus, continuar sendo um canal de bênção nas tuas mãos, Pai. Que assim como nas outras ministrações, ele venha ser conduzido pelo teu Espírito, Pai, para trazer a nossa vida, aos nossos corações, a tua palavra. E que nós possamos, ó Pai, nos mergulhar, Senhor, e estar imersos na tua palavra. Que ele venha ser deixado, Pai, ser conduzido pelo teu Espírito. Que tudo aquilo que sair da boca dele, Pai, venha ser, Pai, trazido ao coração dele pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dele nesse momento venha, Pai, entrar em nossos corações e trazer, ó Deus, uma transformação de dentro para fora, Pai. Que nós sejamos transformados, renovados por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos pela vida do Teu servo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor o despertou para estar aqui e tem nos ajudado, Pai, a compreendermos mais do Senhor nesses dias que estamos aqui. Obrigado, Pai, continue falando aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas aí? Só no cafezinho do professor Lucas. Irmãos, que bênção. Quem aqui tem sido abençoado aí nesses dias? Glória a Deus. Eu também fui muito abençoado em conhecer os irmãos, ser ministrado pela vida, pelo carinho dessa igreja. E para essa última sessão, para esse último momento que vamos ter juntos, eu gostaria de falar, engraçado, né? Que a gente falou muito, citamos muito as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo. O professor Lucas falou no primeiro dia, falou ontem, o pastor Max falou agora. Mas é assim, quando o Espírito Santo está à frente, fica tudo alinhado. Eu estava ouvindo o pastor Max falando e sentindo essa testificação, porque ele falou sobre a próxima geração, sobre o evangelho não parar em nós, sobre nós fazermos discípulos. E é justamente o que Deus tinha colocado no meu coração para esse último momento, falar sobre a importância de nós liderarmos para transformar a próxima geração. Sobre a nossa responsabilidade com a próxima geração desta igreja, a próxima geração que vai representar essa agência do reino de Deus nessa terra aqui na cidade de São João da Barra. E quando eu falo da escola do discípulo, tem duas coisas muito importantes. Nós dizemos que nós queremos contribuir para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração. Essa é a nossa missão. É assim que nós entendemos o que é o nosso espaço no reino. Nós vamos cooperar para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração. Então, quando eu falo de espinha dorsal teológica, estou falando de teologia, estou falando de exposição da palavra, estou falando das escrituras, estou falando de estudo, de ensino, de EBD, de púlpito, de comentário bíblico, de seminário. A gente está falando de teologia, e tem algumas pessoas que, quando a gente fala de teologia, elas torcem o nariz, né? Como já foi falado aqui, não, pô, teologia esfria. Teologia esfria a pessoa, que ela vai para o seminário e fica frio. Eu até concordo que tem teologia que esfria, mas é teologia ruim. Teologia ruim esfria mesmo. Agora, teologia boa, que te coloca cara a cara com Jesus, ela aquece o coração. A teologia que te coloca de joelhos diante do Senhor, essa é a boa teologia, que termina em doxologia, termina em adoração. E é essa a espinha dorsal teológica que nós queremos contribuir para que seja formada. Mas não é só teologia, nós falamos da espinha dorsal teológica da próxima geração. Então nós estamos falando de quem vem depois de nós. Então são duas coisas muito importantes para nós como escola do discípulo e para mim, entender o meu lugar na teologia e o meu lugar dentro do plano maior de Deus. Minha vocação de preparar a próxima geração. Não existe ministério bem-sucedido sem sucessão. Ministério bem-sucedido tem que haver sucessão. Temos que formar novos líderes, temos que discipular a próxima geração. E isso, para mim, é uma das maiores necessidades para a igreja brasileira hoje. Nós estávamos falando como
ontem à noite, como esse ano tem sido um ano de transição de liderança no Brasil. Tivemos o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, fazendo a sua transição. Pastor Pascoal Piragini, lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba, fazendo a sua sucessão. O pastor Jonas, lá da Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, em São Paulo, também fazendo a sua sucessão. E estamos vendo uma geração de líderes muito fortes, longevos, bem-sucedidos, passando o bastão. E eles prepararam líderes. A minha geração ficou bem servida de bons líderes, líderes de juventude, outros líderes sêniores que estão assumindo posições de relevância. Mas e quem vem depois de nós? Nós precisamos entender que a gente não começa a pensar em sucessão quando a gente está no fim da caminhada. A gente já começa a pensar agora. Agora. Então, o que é sucessão? O que é investir na próxima geração? Quem é que pode investir na próxima geração? São só os pastores? São só os líderes? Não. Eu quero contar para vocês uma história para ilustrar isso. E eu vou te levar alguns séculos para trás nessa história. Lá em 1640. Mais precisamente 1642. Num vilarejo da Inglaterra, nasceu um bebezinho prematuro. E hoje em dia, né, com a tecnologia médica, nós conseguimos dar uma boa chance de vida a bebês prematuros. Eu sou fisioterapeuta, trabalhei muito tempo em UTI neonatal. Eu tive paciente que pesava 700 gramas. Prematuros de 28 semanas, 27 semanas. E graças a Deus sobreviveram, né? Mas naquela época, era muito difícil que um bebê prematuro sobrevivesse. Tinha sérios problemas de saúde. E esse bebezinho nasceu prematuro, sobreviveu, mas tinha uma saúde muito frágil, teve uma infância muito frágil, ficou órfão logo cedo. Seu pai faleceu, então ele foi criado pela mãe. Um tempo depois, a sua mãe, chegou um sacerdote protestante na cidade dele, no vilarejo dele. O sacerdote era de um outro vilarejo. E ele conheceu a mãe desse jovenzinho e se casou com ela. Só que ele colocou uma condição. Ele falou assim: olha, eu só caso com você se esse menino não vier junto. E a mulher aceitou. Deixou o filho com os pais dela, com os avós, e ele foi criado pelos avós. E a mãe se mudou para a cidade vizinha para ser esposa daquele ministro, daquele sacerdote. Esse menino cresceu revoltado com a fé, por causa da atitude daquele homem e também por causa de se sentir rejeitado pela própria mãe. Conforme ele foi chegando na adolescência, esse sentimento foi crescendo, de inadequação, de tristeza, de se sentir rejeitado. E na sua biografia, ele conta que algumas vezes ele ia até a cidade vizinha, onde ficava aquela paróquia do seu padrasto, e ele sentava numa colina e observava aquela paróquia ao longe. E ele ficava imaginando como seria se aquela paróquia pegasse fogo. Ele ficava imaginando essas coisas. Tamanha era a tristeza no coração daquele jovem. E ele cresceu e dava muitos problemas na escola. Não ia bem, tirava notas baixas, arrumava confusões, problemas, de modo que os professores falaram: olha, esse menino não vai dar em nada. Esse menino não vai dar em nada. Falaram várias vezes com os avós, né, que eram os responsáveis. Falavam com a mãe também. Olha, esse menino, ele não vai dar em nada, não adianta ele ficar aqui na escola. Até que um professor, chamado John Houston, isso lá na Inglaterra, ele olhou para aquele menino e falou assim: esse menino precisa de alguém que dê uma chance para ele. E John Houston começou a fazer tutoria com aquele menino, dar aulas particulares e investir na vida dele. Falar: não, você tem talento, você vai conseguir. E começou a ensinar aquele jovem. Aquele jovem
começou a desenvolver suas habilidades e logo John Houston percebeu que ele tinha muito talento para ciências matemáticas. Física, matemática e números e tudo que era ciências exatas, o menino começou a ir muito bem, começou a tirar notas boas. E com essas notas boas, ele conseguiu uma bolsa na escola. Continuou estudando, John Houston continuou investindo nele. John Houston fez alguns contatos quando ele chegou na idade de universidade e conseguiu para ele uma bolsa em Cambridge, a escola mais tradicional, melhor escola na Inglaterra. E lá em Cambridge, esse jovem começou a se destacar ainda mais. E o nome dele se tornou conhecido, daquele jovem, se tornou conhecido em toda a Inglaterra. E não só em toda a Inglaterra, mas em todo o mundo. Essa é a história de quem nós conhecemos como Sir Isaac Newton. Sabe a lei de Newton? Sir Isaac Newton. Essa é a história de Newton. E Newton faleceu, está enterrado na abadia de Westminster, lá na Inglaterra, e na sua lápide está escrito assim: a mente humana mais próxima ao divino. O maior gênio que a nossa história já viu. Como que aquele jovem foi de um garoto que não vai dar em nada, que nunca vai chegar a lugar algum, para a mente mais próxima do divino? Por causa de um homem, John Houston, que decidiu investir na próxima geração, decidiu investir na vida daquele menino, discipulá-lo, ser a presença que aquele jovem precisava. John Houston fez a diferença na história da humanidade, quando ele acreditou num jovem. E ele investiu a sua vida em um jovem. Essa história mexe muito comigo, fala muito a respeito da nossa vocação como discipuladores em alcançar a próxima geração. Nós temos os nossos dilemas, a gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Mas como igreja nós temos que sempre olhar para a próxima geração, investir na próxima geração. O que eles precisam é de pessoas que não estejam só à frente deles na caminhada da vida, mas pessoas que deem a mão para eles e os puxem para a caminhada. Eu, na minha vocação de mestre, eu quero expor a Bíblia, mas eu não só quero expor a Bíblia, e que isso acabe em mim. Eu quero despertar essa paixão pelo ensino para as próximas gerações. E conseguir, com a graça de Deus, levantar outros jovens, garotos, garotas, moças, rapazes, com essa mesma paixão, que eles possam continuar investindo na formação da espinha dorsal teológica da próxima geração e assim por diante. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos essa preocupação muitas vezes. O maior exemplo de alguém que pensa na próxima geração, que é mais imediato para nós, é o apóstolo Paulo, como o pastor Marcos estava falando aqui. Nós rapidamente podemos olhar para alguns exemplos de Paulo nas Escrituras, como ele era preocupado em formar novos líderes, formar discípulos que continuassem o trabalho. Na última carta, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículos 9 a 12, a gente vê esse coração de Paulo muito explicitamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 12. Lendo de uma vez, não parece nada tão importante, mas quando a gente presta mais atenção, muitas coisas a gente pode aprender. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4, 9 a 12, ele diz a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E eu enviei Tíquico a Éfeso. Esse é um parágrafo que você lê e fala assim, mas o que dá para a gente aprender daqui? Né? A gente se lembra que Paulo está aqui no fim da vida dele. Escrevendo sua última carta. Aprisionado. Mas o ministério de Paulo não está encolhendo.
está se expandindo. Paulo está preso, mas o ministério está se expandindo. Paulo parece um treinador de futebol. Quando ele está lá, ó, assim, ó, fulano, vai para lá, vem você, joga, recua, 2, joga entre as linhas. É assim que Paulo está, no final da vida dele, estimulando a próxima geração. Olha, fulano vai para lá, eu mandei o outro para Dalmácia, Tito veio para cá, Lucas está comigo, traz Marcos, que eu já estou pensando um negócio para ele aqui. Paulo estava aceleradíssimo. Paulo estava já lançando as sementes do ministério destes jovens, ainda de dentro da prisão, acreditando que Deus continuaria sua obra através deles. 5 frentes missionárias a gente vê nesse texto. 5 frentes missionárias. Paulo se cercou destes rapazes, destes jovens discípulos e ministrou a eles. E agora chegou o momento deles serem enviados, em que Paulo entregaria sua vida como oferta de libação, mas o trabalho iria continuar. Que alegria para o coração de um líder é saber que eu posso entregar a minha vida, a minha hora pode chegar, mas o trabalho não vai parar, porque eu enviei fulano para lá e Beltrano para cá, e ciclano já está fazendo, já treinei esse, já treinei aquele. Que maravilhosa deve ser essa sensação. E a minha oração por nós é que a gente não negligencie essa importante tarefa de abrirmos o nosso coração para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para quem está vindo depois, para que a gente saiba, a gente entenda profundamente que nós devemos fazer com que eles participem de tudo que nós fazemos. Que a nossa vida tem espaço para eles, assim como Isaac Newton tinha um espaço no coração de John Houston. Lá em Lucas, no capítulo 1, na anunciação do anjo Gabriel a Maria, nós lemos algo muito interessante. O anjo Gabriel vem e fala: olha, você é agraciada do Senhor. Ela: eu? Mas como assim? Que saudação é essa? O Espírito Santo vai te envolver, você vai conceber. E ela fica daquele jeito, né, sem entender o que está acontecendo. Depois ela diz: ok, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, eu recebo. Maria, quando isso aconteceu, ela tinha por volta de seus 15 anos, 16 no máximo. Nós vemos uma jovem, uma adolescente, em quem o Espírito Santo estava gerando algo que transformaria a história do mundo. Os judeus já aguardavam o Messias há muito tempo. E a cada rei que se levantava, a cada novo sacerdote que tomava posse, essa expectativa era renovada. Será que é ele? Será que é agora? Quando será que o Messias vai chegar? E eles ficavam esperando encontrar o Messias nos palácios ou no templo. Mas a resposta que Israel tanto esperava veio no ventre de uma adolescente. Nós sonhamos muitas coisas para a nossa igreja, não é verdade? Nós temos sonhos para essa igreja. Que Deus derrame um poderoso avivamento. Que essa igreja cresça, se expanda, se multiplique. Ganhe São João da Barra para Jesus, amém? Nós temos essa esperança e a gente fica assim: quando é que isso vai acontecer? Vai ser através de quem que nós vamos viver esse avivamento? Isso que nós oramos tanto e pedimos. Vamos trocar o microfone? Oi, aí, certo. E aí nós oramos e esperamos que essas coisas aconteçam. Mas vão acontecer aonde? Como? Será que é agora que Deus vai mandar o avivamento? Será? Olha, o pastor Léo, o pastor Max e tal, e Deus vai fazer, e tem uma nova estratégia, tem um novo evento, e agora vai acontecer, e às vezes a gente fica esperando, mas aquilo que nós estamos orando para acontecer, talvez Deus está gerando no coração de um dos adolescentes que está andando aqui pela igreja e a gente nem dá atenção. É de uma criança que está aqui. Do mesmo jeito que na sinagoga lá de Nazaré, as pessoas estavam lá e tinha uma jovenzinha, Maria, que eu não sei, agora eu estou viajando aqui, né, a minha compreensão da história. Mas eu imagino que Maria era aquela que ficava assim, com o ouvido encostado na parede da sinagoga, ouvindo tudo.
Porque quando ela faz aquela oração, o Magnificat, né, de Maria, você vê que Maria era uma adolescente que conhecia Deus, conhecia a história, conhecia as Escrituras. Ela fala de um Deus que exalta os humildes e frustra os orgulhosos. Ela tem um conhecimento profundo de quem é Deus. Fala, cara, quem que foi o professor de teologia dessa menina, né? Era uma menina que amava Jesus. E amava Jesus, amou Jesus porque foi mãe dele, né? Mas ela amava a Deus. E gerou no seu ventre o Salvador. E eu fico imaginando, Deus colocou essa palavra no meu coração há um tempo atrás. Eu estava num culto de adolescentes da nossa igreja, e eu estava vendo eles pulando e cantando e tal. E eu olhei e eu falei assim, cara, o Espírito Santo está sobre esses meninos aqui, sobre essas meninas. Eu comecei a imaginar o que Deus estava gerando no interior deles. E eu lembro que eu subi, eu não conseguia conter as lágrimas. Eu falei para eles, olha, eu acredito em vocês. Eu acredito que muita coisa que essa igreja deseja viver, vocês vão viver. Vocês vão trazer isso à existência. As pessoas olhavam para Maria e não tinham ideia do que estava acontecendo dentro do ventre dela. Eu quero dizer para vocês, eu estou vendo o que Deus está fazendo no interior de vocês, o que Deus está gerando no ventre de vocês, e é algo poderoso. E eu comecei a ministrar na vida daqueles adolescentes, e muitos deles vieram conversar comigo, me falando sobre chamado missionário, sobre visões maravilhosas, sobre, sabe, uma visão de avivamento que eles tinham, que eles queriam fazer algo para Jesus, eles queriam ser missionários, pastores, médicos e tal, e eu só precisava abrir o espaço. Deus já estava trabalhando neles. E assim como Maria, Deus levantou Davi também enquanto um adolescente. Deus levantou Samuel na sua infância. Deus levantou muitas vezes na história adolescentes, jovens, para fazer aquilo que iria abençoar toda uma nação, não é? Então, Deus não mudou. Deus continua olhando para os nossos jovens, para a nossa nova geração, e vendo neles muitas vezes coisas que a gente não está vendo. Mas precisamos ver, precisamos ser como Paulo e investir na próxima geração. Eu quero deixar aqui 5 razões porque nós devemos investir na transformação da próxima geração, e essa igreja tem que ser uma igreja que abraça as novas gerações. Em primeiro lugar, a igreja precisa disso. Se nós levamos a sério a proclamação do Evangelho, não podemos negligenciar o investimento pessoal, emocional e de recursos na próxima geração. Depois de eu ter ministrado aos adolescentes, eu falei, eu preciso falar com a igreja toda sobre isso. Aí, eu conversei com o nosso pastor, falei, pastor, eu creio que Deus me deu uma palavra para a igreja. E eu gostaria de pregar no próximo domingo. Tipo assim, entrei na escala, né? E aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu liguei para os meninos adolescentes, eu falei assim, ó, vocês que vão ministrar todo o louvor, vão dirigir o culto no domingo, culto, né, da igreja. Aí eles falaram, não, mas não é o culto de sábado que você está falando, que é o da juventude e tal? Eu falei, não, é o culto da igreja mesmo. Aí eles, cara, mas a gente nunca ministrou louvor assim para os adultos, para todo mundo. Eu falei, não, mas vocês vão, eu quero que a igreja veja vocês. Aí eles, tá bom. Naquele dia eles ministraram adoração no culto, ministraram oração, ministraram oferta, fizeram tudo, e todo mundo olhando para eles. E eu falei sobre isso, falei, olha gente, a gente precisa investir nesses meninos aqui. A gente precisa, Deus está fazendo algo no interior deles, eles precisam ouvir isso da gente. Eles não são o futuro da igreja, eles já são o presente. Eles são agora. Eles têm lugar na nossa agenda. Eu vou abrir meu gabinete para eles, vou abrir minha agenda para eles. Nós temos que investir pesado neles. Falei, gente, na hora que tiver evento aí dos adolescentes, dos jovens, eu quero ver todo mundo aqui arregaçando as mangas, a gente vai servir lá, vamos fazer a comida no retiro. Se você ver passar um adolescente aqui, você tira R$50, bota no bolso dele, os adolescentes falam, glória a Deus. Mas eles precisam saber que a gente está com eles, que nós os amamos, que nós acreditamos neles.
Se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. O professor da universidade vai fazer. O colega, o vizinho, a pessoa que não tem nada a ver com os caminhos de Deus vai fazer. Eles precisam saber o quanto eles são importantes e o quanto nós acreditamos neles. Aquele dia foi tão poderoso que depois que acabou o culto, eu encontrei um amigo meu, tem os seus 30 e poucos anos, né? E aí, cara, tudo bem e tal? Eu cumprimentei ele, falei, cara, e aí, vamos sair, vamos comer alguma coisa agora depois do culto? Ele falou, cara, eu preciso ir para casa. Aí eu olhei para ele estava descalço. Aí eu falei, rapaz, cara, eu preciso ir para casa que eu estou descalço. Eu falei, por que você está descalço? Ele falou, não, cara, Deus tocou no meu coração durante essa palavra. Eu fui lá no adolescente, tirei meu tênis e falei, está aqui. Quanto você calça? 41, está aqui, ó. Presente para você. Eu peguei essa palavra para mim, eu quero investir na próxima geração. Eu falei, é desse jeito. É desse jeito. E aquilo era muito poderoso, foi uma ilustração muito poderosa. Porque eles vão calçar os nossos sapatos. Eles precisam saber que a gente está olhando para eles. Em 1 Timóteo 3,2, nós lemos assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Nós, como líderes, precisamos ser aptos para ensinar a próxima geração. A igreja não é um empreendimento unigeracional, mas é uma família. Em segundo lugar, um outro motivo porque a gente precisa investir na próxima geração. Eles desejam isso. Os jovens anseiam por mentores. Na minha experiência, eu encontro muito mais jovens procurando discipuladores do que homens e mulheres procurando discípulos. Vou falar de novo. Eu encontro mais jovens dispostos a aprender, a serem discipulados, do que pessoas mais velhas dispostas a discipular. Eles querem, eles estão buscando, eles precisam disso, eles têm zelo, mas eles precisam de sabedoria. Eles têm paixão, mas eles precisam de alguém para apontar o caminho. Em terceiro lugar, eles não só querem, mas eles precisam. Philip Zimbardo escreveu um livro chamado O Declínio dos Homens, The Demise of Guys. E nesse livro ele fala sobre a proliferação de jogos e de pornografia que tem deixado os homens sem habilidades sociais básicas. São mais de 10 mil horas jogando videogame, um jovem dessa nova geração. Jovens que não sabem interagir, não sabem se posicionar, não têm dificuldades para entrar no mercado de trabalho porque falta alguém para discipulá-los. Timóteo, se não fosse por Paulo, seria apenas mais um jovem, incircunciso, filho de uma mãe crente, neto de uma avó crente, mas filho de um pai ausente. Mas por causa do investimento de Paulo, de alguns homens, ele se tornou coautor de livro da Bíblia, que ele escreve 2 Coríntios junto com Paulo. E uma das lideranças mais influentes no primeiro século na igreja de Éfeso. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi no Instagram, o pastor Jonas Madureira contando, que ele prepara o sermão de domingo, e na sexta-noite, ele reúne os adolescentes, e passa o sermão que ele vai pregar para a igreja toda, ele passa com os adolescentes na sexta-feira. E aí eles tiram dúvida, e ele acerta algumas coisas do sermão, vê o que precisa mudar, eles dão opinião. Cara, olha que legal. Eu garanto para você que esses jovens, esses adolescentes nunca vão se esquecer desse investimento. Mas é preciso a gente olhar para a próxima geração. Os Timóteos precisam de Paulos. Em quarto lugar, é um mandamento. O sacerdócio no templo antigo começava aos 20 anos. E o sacerdote ele tinha que entregar a sua tarefa religiosa obrigatoriamente aos 50 anos. Mas ele não deixava o ofício de sacerdote por completo. Ele continuava gerando e treinando os mais jovens a cumprir com as obrigações sacerdotais. No Novo Testamento, nós vemos Timóteo fazendo a mesma coisa. Lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2, ele diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo, e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que também sejam capazes de ensiná-las a outros. Então, Paulo não só investiu em Timóteo para levantá-lo,
mas, disse Timóteo, vai ser sua tarefa também, passar tudo aquilo que eu estou te ensinando para outras pessoas, e estes a outros, e estes a outros. Não só homens têm essa tarefa, mas as mulheres. Olha o que Paulo diz a Tito. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes, para que sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e amarem seus filhos. Então vocês, mulheres, podem investir na vida de jovens, das mulheres da próxima geração. Podem ensinar aquilo que vocês sabem, passar a experiência de vida de vocês, os testemunhos que vocês já viveram com Deus, para que essas novas moças, essas mulheres, elas tenham referências. Em Salmos 71, versículo 18, nós vemos a oração, que é conhecida como a oração do ancião. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Olha que oração maravilhosa, né? A gente ora para Deus conservar os nossos dias, porque eu quero conquistar tanta coisa ainda, eu quero viver isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conquistar minha casa própria. Mas cadê aqueles que vão orar dizendo: Senhor, prolonga os meus dias para eu poder falar para a próxima geração. Prolonga os meus dias para eu andar de bengalinha aqui, vir no culto de jovens e adolescentes e pular junto com a galera. Eu quero ser esse tiozinho. Eu quero ser esse tiozinho que os adolescentes vão olhar e falar: aquele lá é dos nossos. Ele está em todos os cultos de adolescentes e de jovens. Lá na nossa igreja nós temos uma senhora que ela vai em todo o culto de sábado, no culto da juventude, em todo o papo livre, que é o culto dos adolescentes. Ela fica sentada quase lá no fundo. E eu olhava assim, eu já conhecia essa senhora lá da nossa igreja, eu falava: por que ela vem? Não sei se alguém já avisou a ela que esse horário aqui é dos jovens adolescentes. E aí eu fui falar com ela falou assim: não, pastor, eu venho aqui para ficar intercedendo e profetizando sobre eles. Eu vejo eles aqui, eu falo, eu quero ver eles crescendo. E aí eu vejo, né, eles ocupando esses lugares, eu fico tão feliz, pastor, que eu venho e fico orando, eu fico intercedendo. Eu lembro dos meus netos, eu lembro dos meus filhos, e eu fico orando por eles também. Eu falei: é isso. Essa senhora entendeu a oração do Salmo 71. Pastor Tom Nelson, um homem mestre na palavra nos Estados Unidos, disse uma coisa muito poderosa que me marcou profundamente no livro do Howard Hendricks. Ele diz: no dia do meu velório, eu quero estar cercado por jovens fortes, jovens com lágrimas nos olhos, carregando o meu corpo naquele caixão, gratos pelo meu depósito que eu fiz em suas vidas. Cara, que palavra poderosa. Eu me imaginei da mesma forma. Eu falei: Deus, eu quero ter essa graça. Ter a graça de ser alguém que a nova geração vai dizer: ele fez um depósito nas nossas vidas, ele gastou a vida dele pela nossa. E agora nós podemos continuar, pegar o bastão, continuar a caminhada. Para encerrar, antes do último motivo pelo qual nós devemos investir na próxima geração, quero falar para vocês da história de William Tennant. William Tennant foi um grande pregador americano. E ele viveu no século XVIII nos Estados Unidos, região da Pensilvânia, do Nordeste dos Estados Unidos. E ele era um pregador presbiteriano. E ele não era a pessoa mais legal. Ele era um cara assim que a fama dele era de ser um cara que implicava com as coisas. Ele era um pouco chato. E ele era um pregador, mas ele era um bom pregador, mas ele não tinha muitos relacionamentos. E então ele orou a Deus e falou: Deus, eu preciso investir na próxima geração. Então ele construiu uma cabana no terreno da casa dele, né? Ele construiu uma cabana ali. E ele começou a discipular 5 jovens da sua congregação. E toda semana, todo dia se encontravam com ele ali. E ele orava com eles e os ensinou a orar, os ensinou a ler a Bíblia, os ensinou a orar pelos perdidos, os ensinou a ter paixão pelo Senhor, a buscar ter experiências com o Espírito Santo. E a vida daqueles 5 jovens, as vidas deles foram sendo transformadas.
As pessoas caçoavam dele, falavam assim, a igreja do casebre. Mas quando aqueles jovens saíram dali, eles marcaram o país. E aquela cabana foi a primeira unidade do que veio a se tornar a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Um legado que persiste até hoje, porque um homem decidiu investir nas próximas gerações. Em último lugar, nós precisamos investir para a nossa alegria e para a glória de Deus. Para a nossa alegria e para a glória de Deus. Lá em 3 João, no versículo 4, nós vemos o apóstolo João dizer: eu não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Ele está falando dos discípulos, das suas ovelhas. Apóstolo João, que viveu tantas coisas. Apóstolo João plantou a igreja. Apóstolo João recebeu revelações maravilhosas. Apóstolo João escreveu o evangelho. Mas a maior alegria que o apóstolo João tinha era o quê? Ver os seus discípulos da nova geração andando na verdade. Se nós desejamos ter alegria no evangelho, nós precisamos entender que uma das maiores alegrias que podemos ter é ver os nossos filhos, os nossos discípulos, a nova geração, tocando esse ministério depois de nós. Amém? Quando nós falamos então na escola do discípulo sobre ensino, nós não estamos só falando sobre o ato do ensino, nós falamos da importância dessa pessoa que está aprendendo. Nós não ensinamos na internet, nós queremos ensinar pessoas reais, jovens, rapazes e moças. E nós temos uma paixão pela próxima geração. O Felipe, meu primo, Felipe Breder, ele sempre aparece no canal junto comigo, né? Ele é meu primo. Ele é alguns anos mais novo do que eu. E eu me lembro quando eu tive a minha primeira experiência missionária na Angola, já tinha voltado para o Brasil, e nós tivemos um Natal em família. E o Felipe estava numa época assim, de transição na vida dele e tal, e ele ouviu falando sobre a experiência missionária. E os olhos dele brilharam. Ele já era crente no Senhor Jesus, e ele decidiu seguir o mesmo caminho. Foi ser missionário na América Central, no radical latino-americano. Então a escola do discípulo é bem missionária, né? Porque os 2 líderes que tem lá são missionários de campo. Ele foi para lá. Depois ele voltou, foi para Campo Grande, foi fazer seminário, estava lá trabalhando, se esforçando. E aí um dia nós precisávamos trazer alguém para a escola do discípulo. E eu vi, o Felipe estava sempre lá nas primeiras cadeiras. Sempre que tinha um curso novo na igreja, ele estava lá fazendo. Ele era meu aluno de carteirinha ali. E aí nós precisávamos trazer uma pessoa para a escola do discípulo, fazer trabalho de secretaria e tal, né? Estava crescendo muito. Eu falei com o pastor falou, então vamos orar, vamos ver se alguém da administração pode te ajudar, uma espécie de secretário. Eu falei, pastor, eu preciso de alguém que eu possa passar o bastão. Eu não quero alguém só para ficar atendendo o telefone e fazendo lista de chamada. Eu quero alguém que pense teologia também, que esteja lado a lado comigo. Aí ele falou, você tem alguém em mente? Eu falei assim, o Felipe. Ele, sério, você acha? Eu falei, não, eu tenho certeza. E trouxe o Felipe para a escola do discípulo. E o Felipe começou a crescer, terminou o seminário. Eu falei assim, agora está na hora da sua pós-graduação. Ajudei ele a fazer o projeto, mandei ele para a pós-graduação. Terminou a pós-graduação, eu falei assim, agora está na hora do seu mestrado. Pegando, puxando ele pela mão. Esse é o caminho que você vai trilhar. E o Felipe um dia falou assim para mim, cara, toda hora que a gente está no meio de um curso, às vezes você tem uma viagem, você não pode ministrar uma aula, aí você falta e a gente desmarca a aula, e aí o calendário da escola fica tudo bagunçado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um canal no YouTube, e aí quando você for faltar uma aula, a gente grava a sua aula, posta lá e os alunos assistem. Aí eu falei assim, cara, mas canal no YouTube? Ele falou, cara, legal, vai dar certo, vamos fazer um canal no YouTube. Eu falei, tá bom, faz lá. Aí ele foi lá e criou o canal. Aí ele chegou para mim, cara, vamos começar a gravar uns conteúdos diferentes, assim? Eu falei, cara, no YouTube? Ele falou, não, vai dar certo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. Aí ele começou, a gente colocava o celularzinho lá,
gravava, e ele gravava muito mais que eu, ele pensava naquilo, tinha as ideias. Aí ele veio e falou assim, vamos fazer um documentário sobre a história da igreja? Eu falei, cara, no YouTube? Ele falou, não, vai dar certo. Então tá, escrevemos o projeto juntos. Aí você já sabe o que aconteceu. O canal da Escola do Discípulo virou o que virou. Mas não foi por minha causa, não foram minhas as ideias. Foi do Felipe. E eu tenho a alegria de poder dizer que eu posso investir na vida dele, tenho feito isso há vários anos, e ele está crescendo, e ele vai levar esse bastão adiante. E quando alguém fala da Escola do Discípulo, as pessoas não pensam em mim em primeiro lugar, pensam mais nele, porque ele tem mais cabelo, ele é mais bonito, ele fala melhor. É geralmente ele que aparece. Sempre tem que gravar alguma coisa mais assim, eu falo, cara, vai lá. Importa que você cresça e eu diminua. E as pessoas já olham para ele e falam, cara, é o Felipe da Escola do Discípulo. E eu fico muito feliz com isso. Porque é o fruto do investimento na nova geração. Né? Então, nós podemos fazer muitas coisas boas no reino, mas as melhores vão ser feitas pelos nossos discípulos. Quanto antes a gente aprender isso, melhor é para a igreja, melhor é para o reino de Deus, melhor é para nós e melhor é para eles também. Amém? Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja comprometida com a próxima geração, com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, que vocês sejam exemplos de pessoas que abrem a agenda de vocês, que abrem os recursos, a carteira de vocês para investir neles, que discipulam os jovens, que acreditam, que lançam sobre eles palavras de bênção, que investem. Em nome de Jesus, aquilo que Deus já tem preparado para essa igreja vai ser potencializado ainda mais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós resolvemos aqui, teremos mais 3 preleções, estou brincando. Mas, gente, louvado seja o nome do Senhor, né? E que encontros assim possam ser cada vez mais uma realidade em nosso meio. Por mais que eu tenha brincado aqui agora, a gente tem a disposição de passar um dia inteiro numa praia, a gente tem uma disposição de passar um dia inteiro na frente de uma televisão. Eu tenho até medo de fazer essa estatística para eu não ficar envergonhado de quanto que a gente fica stalkeando as nossas redes sociais, o quanto que a gente fica se enchendo de conteúdo inútil, que não é nem um pouco proveitoso. E olha como que Deus tem falado conosco, olha como que Deus tem alinhado conosco, e sem invencionices, irmãos, sem movimento, sabe? Sem fábulas, tanto que a palavra nos diz, mas através da palavra que tem poder, porque o Espírito do Senhor tem poder, Ele confere poder a essa palavra. Essa palavra não é uma vã filosofia, não é uma invenção, como já foi falado aqui. Essa palavra veio do próprio Deus, nós a temos, porque o próprio Senhor escolheu se revelar a nós, Ele deixou a sua palavra revelada a cada um de nós. E é o que nós temos falado. Desde o início também, quando nós estávamos orando por esse congresso, quando o Senhor foi alinhando esse congresso aqui no coração da igreja, nós temos cridos que o Senhor chamou para poder estar aqui multiplicadores. Multiplicadores, sabe? É aquela palavra de Joel, darei visão. Então, aos jovens, então que seja assim, sabe? Que todos nós estejamos conscientes de que a igreja somos todos nós. A igreja não é apenas pastores, a igreja não é apenas líderes. O Espírito Santo escolheu cada um, capacitou cada um, chamou cada um para uma função, mas a missão somos nós, é a igreja de Cristo. Nós todos estamos dentro da missão de Cristo. E o que eu queria terminar falando com vocês também, aqui nessa tarde de hoje,
é que vocês estejam conosco amanhã, 8h45 mesmo, pastor, a IBD, a gente vai ter um EBDzão aqui no templo, né? Esse EBDzão vai ser com o pastor Yuri, é o texto também que o Espírito alinhou para ele, né? Nós estamos na exposição de Agil na nossa escola bíblica, na IBD. E outra coisa, irmãos, não deixem de estar amanhã no culto da manhã, de estarem amanhã no culto da noite, porque o Senhor ainda tem coisa a nos comunicar. E Ele Ele continua alinhando. Então, que nós estejamos aqui também para a gente poder compreender. Eu tenho certeza que todos nós, amanhã à noite, sairemos daqui compreendendo o que se iniciou na quarta e o que nós ouvimos durante todos esses dias. E daí para frente, irmãos, depende dos nossos passos, depende de como que nós vamos crer. É o que nós temos falado, sabe? Que bênção que veio o pastor Yuri, que veio o professor Lucas, que o Senhor continue trazendo os seus profetas até aqui, né? Mas é o que nós estávamos dizendo desde a quarta-feira, valorizemos a nossa igreja local, sabe, irmãos? Porque quando o pastor Yuri voltar para Mato Grosso do Sul, né? Senão dá briga, né? O professor Lucas está voltando para o Rio, para amanhã poder retornar a São Paulo. Quem vai estar aqui conosco diariamente é o pastor Max. Quem conhece aqui, quem vai estar ali com o gabinete aberto para poder nos receber é o pastor Max. Então, que nós possamos ter essa compreensão, sabe? Não de valorização de homens, mas de valorizar o que o Senhor levanta aqui nesta casa. Valorizar o nome de Cristo, porque é Cristo quem está levantando. Nós falamos aqui, pastor Yuri, na quarta-feira, que muitas vezes uma maneira errada de nós nos relacionarmos com a igreja local é a maneira errada que nós compreendemos a igreja local. Porque nós falamos assim, ali é a igreja de fulano, ali é a igreja do pastor Max, ali é a igreja do pastor fulano. Não, irmãos, as comunidades, as igrejas locais é do Senhor Jesus. Ela não pertence a homens. O Senhor estabeleceu e levantou homens na igreja local, mas ela pertence ao Senhor Jesus. É a Ele quem nós servimos, é a Ele quem nós amamos. E a maneira que nós demonstramos esse amor e esse serviço é da maneira que nós amamos o nosso próximo e servimos ao nosso próximo. Amém? Então amanhã, 8h45, EBDzão, culto pela manhã, e o pastor Max vai nos dar a bênção. Pastor Yuri, amanhã a gente vai se despedir do Senhor, hoje ainda não. Então amanhã a gente ora pelo Senhor, amém, abençoando, e ainda nós queremos receber mais. Não, ele vai agora para o hotel descansar, à noite vou levar ele para comer uma coisa aí, você escolhe o cardápio, a gente vai te levar, né? Fique bem à vontade, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez eu não sei como agradecer o Senhor por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, amém? Que tudo que foi ministrado para nós à luz de Jesus germine e a gente possa arvorecer, florescer e gerar frutos para Ele. Guardemos a palavra no coração para não pecarmos contra Ele. Foi o que Davi, em seu salmo, disse ao Senhor. O pastor Yuri encerrou falando algo tão especial, né? E a grandeza do que Deus tem dado a ele é gerar discípulos maiores do que ele, né? E o pastor que trabalha com ele tem novas ideias, trouxe vida, assim. Esse é o discipulado de Jesus, né? Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, né? Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Não aparta de você o livro dessa lei, né? Não deixe nada te envolver, não se embarace com as coisas desse mundo. Seja um bom soldado, seja um grande atleta, seja um grande lavrador. Como soldado, obedeça aquele que te alistou. Como atleta, não saia das escrituras, submeta, e você vai comer o melhor dessa terra. E lembre-se, você vai colher de tudo que você plantar. Quem planta o reino, colherá a graça do reino. E que juntos possamos fazer discípulos, né? Então, hoje aqui eu sou assim, como você lá, né? Aqui eu sou o pastor mais feio, mais barrigudo. Pastor Léo, Carol, pastor Renato são os mais bonitos, né? Eles pensam muito mais do que eu. E assim vai o reino.
Isso é bom demais, né? Então coloque-se de pé, por favor. Dê um sorriso para o seu irmão. E diga para ele, permaneça na palavra e pela palavra. Não esqueça de ser uma igreja local. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e até que Cristo volte, você esteja no jardim de oração, mergulhado e imerso nas Sagradas Escrituras, e que a paz esteja sobre todos vocês. Amém. Deus abençoe. Se você quiser tirar uma foto com o pastor Yuri, esse é o momento. Se você não ainda segue ele no YouTube e nas redes sociais, Yuri Brender, tá pastor lá? Yuri Breder 44, e no YouTube Escola dos Discípulos. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos? Espero você amanhã 8h45 e o nosso culto amanhã vai começar às 10h15, porque acabando a EBD, o nosso pessoal do som vai passar os instrumentos. Amém, pastor? E amanhã nós louvamos e agradecemos a todos que nos ajudaram.